Bem, para vocês aqui do Intervalo da Notícia, eu estou aqui ao lado do professor de História, o Lourenço Rezende da Costa, e recentemente foi lançado um livro. Teve a participação de vários alunos que estão fazendo a questão de mestrados. O Lourenço, professor, vai explicar um pouquinho em relação a esse livro, né? O gênero, mulheres e masculinidade na história, literatura e no cinema. Gostaria de saber então, professor, como é que surgiu essa ideia de estar fazendo esse livro? Obrigado, Hélio Corruti, pelo espaço aí no seu Intervalo da Notícia. Assim, Hélio, a ideia surgiu porque nós somos vários, alguns são professores já, outros ainda não, mas estão aí nos seus cursos de mestrado e também doutorado, e a gente acaba discutindo esses temas da atualidade, a construção do gênero, a questão das mulheres, do papel do feminino e masculino na sociedade, então esses temas atuais. Então a ideia surgiu de trazer essa discussão que a gente faz na academia em formato de livro, para que esses livros possam chegar até a comunidade acadêmica e quem se interessar. A gente deixou alguns livros na biblioteca da Unicentro, inclusive aqui de Prudentópolis, ainda não está disponível a pesquisa, mas acredito que nos próximos dias estarão. Então a ideia surgiu justamente para tentar trazer essas discussões que são feitas na academia para um público mais amplo. Professor, como você falou, né, cada um da sua área escreveu um capítulo. Mais ou menos quantos capítulos é o livro, assim, um resumo? Todos dentro dessa questão aí que a gente citou, mulheres, masculinidade, história, literatura e assim por diante? Com certeza, Hélio. São 9 capítulos desse livro e, assim, tem um capítulo, por exemplo, de uma professora da UDESC de Santa Catarina, ela faz doutorado na UDESC de Santa Catarina e ela é professora na Universidade da Bahia. Ela discute como que no cinema, através de alguns filmes, de algumas autoras mexicanas, como que essa questão da construção do masculino aparece. Aí nós temos, por exemplo, uma autora aqui que é de Prudentópolis, a Franciele Lubina Krajzek. Ela trabalha de secretária numa escola municipal aqui, me fugiu o nome da escola aqui, mas é aqui de Prudentópolis. Ela trabalha como que, em 2 contos do Machado de Assis, como que aparece a questão da mulher, da moralidade e assim por diante. Outro texto, por exemplo, de um colega nosso aí, que também é organizador do livro, José Júnior da Silva, que ele é também doutorando pela Federal do Paraná, é professor da Faculdade de Apucarana. Ele fala da questão das subnotificações da violência contra a mulher em Apucarana, ou seja, tem os registros, mas o processo não dá sequência. Então, nesse sentido, todos os 9 capítulos, de alguma forma, eles estão alinhavados para essa questão da construção do papel masculino, do papel feminino, usando como fontes o cinema, as questões históricas propriamente dita e a literatura também. Esse livro, na questão até da impressão e a questão aí, todo esse trabalho, contou aí com a colaboração de alguém ou só de vocês mesmos? O que foi para chegar à impressão desse livro? A gente fez por uma editora privada, Hélio. É uma editora de Curitiba, editora CRV. Até alguém, se quiser adquirir o livro, pode entrar no site da editora CRV e aí procura o livro. Assim, Hélio, foi feito meio que no racha. Cada autor, a gente fez uma quantidade X de impressão e cada autor ficou com uma quantidade X de exemplares e cada autor contribuiu com aquela parte do valor. A gente fez nesse sistema, porque afinal de contas tem as editoras acadêmicas que são muito boas, mas a fila é muito grande, então você acaba demorando bastante para você conseguir produzir. Então a gente optou por esse caminho. Foi um livro produzido pelos próprios autores, não teve assim financiamento de empresas privadas e nem de órgãos públicos. E a questão desse livro aí, como você mesmo falou, poderá ser lá para frente colocado à venda ou só vai ser aí vendido mesmo, como você falou, no site, que depois a gente vai colocar um endereço lá dentro da matéria? Bom, no caso dos autores, aí a gente ficou com alguns livros. No lançamento que teve agora, mês de março, na Unicentro em Irati, tinha alguns livros para serem vendidos. Os autores dos capítulos, eles ficaram com cerca de 10 livros cada um, e à medida do interesse, eles podem estar sendo repassados para quem tiver esse interesse. Mas no caso específico de compra de exemplares, é mais pelo site da editora CRV mesmo, que aí, no caso, especificamente com a editora. Daí você entra no site, compra diretamente da editora, a editora mesmo faz a impressão e o envio aí já não é com a gente. A gente, de certa forma, cede os direitos autorais, direito de exploração da obra pela editora CRV. Em questão, como a gente está comentando nesse assunto, em questão, por exemplo, poderá esse livro estar em outras bibliotecas também, ou talvez a biblioteca pública, ou outras escolas, assim, nesse sentido? Bom, Hélio, como eu tinha te falado anteriormente, foi mandado exemplares para a Unicentro de Prudentópolis, de Irati e de Guarapuava. Isso demora alguns dias até o pessoal etiquetar, colocar o código de barras e tal, mas nos próximos dias deve estar disponível em bibliotecas da Unicentro. Vai ser mandado, se ainda não foi, uma colega nossa ia mandar para o EPG, eu mesmo mandei exemplares para a Federal do Paraná, o outro pessoal ia mandar para a UEM,
ia mandar para a UEL, a nossa amiga que é lá da UDESC deixou na UDESC e mandou também para a Universidade lá da Bahia. No caso de Prudentópolis, por enquanto seria na Unicentro, mas a gente de repente vai ver se deixa um exemplar também na Biblioteca Cidadã, Biblioteca Pública aí. E no caso, quem quiser ter o livro para si, como a gente já comentou, entra no site da CRV e pode estar adquirindo aí esse livro. Você, como um dos coordenadores desse projeto, você acha que algum desses capítulos é mais impactante, merece mais destaque ou não, ou você acha que todos os temas ficaram nivelados? Eu acho que todos os temas foram nivelados, Hélio, pelo seguinte, porque todos os autores e as autoras, todos são mestrandos e doutorandos, então todos têm uma pesquisa já fundamentada, não é um trabalho assim, vou resolver escrever sobre esse assunto do nada, então todos têm uma pesquisa, então eu acredito que todos têm assim um nível bom, eu sou suspeito para falar, mas eu penso que seja um nível bem bacana, bem legal dos livros aí. Demorou tempo para o livro ser concluído ou não? Bom, entre o projeto inicial e aí o processo de contactar os autores, contactar a editora, ver qual que é a editora que seria escolhida para o trabalho, aí cerca de 3 meses eu acho que foi o tempo necessário. O mais que demora às vezes é que às vezes os autores pedem um pouquinho mais de tempo, porque afinal de contas precisa ter um texto com uma qualidade, né? Então às vezes para revisar, fazer uma correção ortográfica, às vezes demora um pouquinho mais. Mas é em torno de 3 meses, 4 meses para demorar bastante. Professor, também, como eu perguntei em questão aí dos temas, eu acho que um dos temas que mais é discutido é a questão de gênero, eu acho que a minha visão, e também outra questão da violência contra as mulheres também, e como a gente tem tantos e tantos casos aí também de feminicídio, né? Hélio, assim, tem um capítulo específico do José Júnior, que é um dos organizadores, e da Camila, que os dois são autores no mesmo capítulo, que eles falam justamente da questão da violência em Apucarana, aqui uma cidade do nosso estado, e eles analisam essa questão das notificações de violência contra a mulher, mas a questão do não andamento do processo, então não chega a se instaurar o processo, o que eles chamam de subnotificação, né? Então aí tem esse capítulo específico que fala sobre a questão da violência contra a mulher. Não toca especificamente no feminicídio, mas fala da violência doméstica, que na verdade, feminicídio acaba sendo uma decorrência dessa violência doméstica, né? Então, nesse sentido, o livro tem um capítulo específico sobre essa temática, sim, é uma temática bem atual, bem importante. Eu que agradeço aí por você atender a reportagem aí e parabéns aí por esse livro. Obrigado, Hélio, obrigado por esse espaço no Intervalo da Notícia. Esperamos que a gente possa conversar novamente sobre outros trabalhos, sobre outras produções aí. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o professor Lourenço falando um pouco aí sobre esse livro para o Intervalo da Notícia, repórter Hélio Corrote. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.